Olá, estamos aqui em nossa aula 7. Na aula passada, nós concluímos os estudos dos direitos sociais e a partir dessa aula 7, vamos estudar os remédios constitucionais, que são as garantias constitucionais, que são também chamados assim pela doutrina. As garantias constitucionais são as formas de se acessar os direitos fundamentais que estão garantidos na Constituição Federal, quando eles forem, de alguma forma, negados para o cidadão. Na aula de hoje, vamos estudar o primeiro deles, que é o habeas corpus. Bora lá, então? O habeas corpus, em tradução do latim, significa dá-me o seu corpo, que eu o protegerei. Eu adoro essa expressão, pois ela diz exatamente o que o habeas corpus é. Ou seja, é uma medida para proteger o corpo de uma pessoa quando o seu direito de ir e vir estiver sendo violado ou na iminência de violação. Desse modo, o judiciário assume a posição de proteger o corpo dessa pessoa que está sofrendo essa coação. Então, vamos ver detalhes de como esse remédio constitucional tão importante funciona. Na verdade, o habeas corpus é bem antigo. Tem suas raízes na luta, das pessoas contra a opressão, e isso já é bem antigo. Isso vem lá do povo hebreu, com a lei do Senhor, na Idade Antiga ainda. Depois passa pela Idade Média. Lá da Inglaterra vem a Carta Magna, ou Magna Carta, de 1215, que já começa a traçar as primeiras definições contra a opressão do rei João Sem Terra. Essa luta pelo próprio corpo ganha força mesmo no constitucionalismo americano, na Declaração dos Direitos dos Estados da Virgínia, lá em 1776, até chegar à Constituição Americana de 1781 e 1787. Na Europa, força pelas conquistas advindas da Revolução Francesa e ganha força jurídica na Constituição de 1791 na França. Então, a Revolução Francesa deu o pontapé inicial e chega até a Constituição da França, da Era Moderna, lá em 1791. O Brasil bebeu de todas essas fontes ao formalizar o seu ordenamento jurídico. Entretanto, gente, essa introdução nas constituições brasileiras foi se consolidando aos poucos, porque o Brasil passou por vários momentos em que a relação autoritarismo e democracia não foi tão pacífica assim. Então vamos começar. Na Constituição Imperial de 1824, o habeas corpus não aparece explicitamente. É compreensível, Porque nós estamos falando de um monarca. Geralmente monarcas têm uma visão diferente de democracia. Mas existiu, mesmo nessa época, em 1824, o habeas corpus existiu graças a um decreto imperial, que é o número 114 de 1821, em que Dom Pedro I proibia prisões arbitrárias, porém não tutelou a liberdade de locomoção caso essas prisões viessem a existir. Em resumo, ele proibia a prisão arbitrária, mas se a pessoa fosse presa arbitrariamente, não havia solução. Ela tinha que aguardar um julgamento, não havia o habeas corpus para retirar a pessoa da prisão, mesmo se essa prisão fosse arbitrária. Ou seja, era a mesma coisa de não ter habeas corpus. Mais uma coisa, o habeas corpus era para pessoas, ou seja, para cidadãos, não para objetos e nem para animais. E naquela época, o negro era objeto, então, portanto, o habeas corpus não atingia os negros. Essa é uma informação importante, porque senão fica parecendo que todo mundo podia lançar mão do habeas corpus naquela época, e não era assim. Essa medida
de proteção, que é o habeas corpus, vai aparecer na Constituição de 1891, mas pela emenda constitucional número 1, vai acontecer lá em 1926, ou seja, a Constituição é de 1891, mas ela vai aparecer um tempo depois, essa medida, o habeas corpus, vai aparecer um tempo depois por uma emenda constitucional lá em 1926, com a finalidade exclusiva de garantir a liberdade de locomoção. Então, 1926 é uma data importantíssima e é uma emenda constitucional. Como eu já tenho reiterado várias vezes, tudo que aparece em emenda constitucional, fiquem de olho porque cai em concurso. Aí, posteriormente, veio o Ato Institucional número 5, que suspendeu o habeas corpus em relação a crimes políticos. Aqui fica muito claro porque o AI-5 foi um ato ditatorial. Foi na época da ditadura militar, então não é surpresa nenhuma que o habeas corpus não seja, né, um remédio para tutelar crimes políticos. O que se entendia por crime político naquela época? Era estar contra o governo, e o governo era um governo de opressão. Então, ficava dessa forma. Crime político podia ser praticado por cidadãos que não concordavam com o governo. Então, essa é uma fase em que o habeas corpus ele perde peso, ele perde muito da sua garantia. Então, resumindo, no AI-5 suspendeu o habeas corpus em relação a crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Na Constituição de 1967, ele é garantido novamente lá no artigo 150, no parágrafo 20, contra a coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade e abuso de poder. É bem parecido aqui com o mandado de segurança que nós vamos ver lá na frente, em relação ao abuso de poder. Só que o mandado de segurança não vai proteger contra a prisão, mas sim contra o direito líquido e certo. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Atualmente, o habeas corpus figura dentre as garantias da Constituição Federal. Aqui ele está pleno, aqui ele está na sua totalidade. E ele está previsto no artigo 5º, inciso 11º, ou inciso 5º, com a seguinte redação: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém, gente, não está falando algum cidadão, não precisa de título de eleitor, é alguém, pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, todo mundo pode pedir esse remédio constitucional. Quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência, então nós temos aqui a figura do habeas corpus preventivo também e a figura do habeas corpus repressivo, quando a pessoa já está presa. Quando a pessoa se achar ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, trata-se de uma medida tão ampla que até mesmo dispensada de advogado. Ou seja, qualquer pessoa pode impetrar e ainda é gratuito, conforme garantia do mesmo artigo 5º lá no inciso 77. Então você tem o habeas corpus no artigo 5º da Constituição Federal, começa lá no inciso 15, vai até o 70 e vai depois para o 77. Ele ainda está previsto, gente, no Código de Processo Penal, lá nos artigos 647 até o 667. Então, são vários artigos do Código de Processo Penal tratando do habeas corpus. Veja como ele é importante. Chama atenção aqui para a diferenciação do que vem a ser ilegalidade e abuso de poder. Essa resposta está no artigo 648 do Código de Processo Penal, que especifica bem o que é considerado ato ilegal. Então vamos lá. No primeiro momento, o ato ilegal é quando não houver justa causa. No segundo momento é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Por exemplo, prisão provisória tem um tempo determinado. Se
a pessoa está presa, venceu o prazo da prisão provisória, ele tem direito a sair. E aí, se ele não é libertado, cabe habeas corpus. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Isso acontece muito quando a pessoa tem o foro privilegiado, por exemplo. E aí a autoridade que prendeu é uma autoridade incompetente. Então, ele não pode ficar preso, ele tem que ser libertado, porque a prisão é ilegal. E a quarta situação, quando o processo for nulo e quando extinta a punibilidade. Então, aí, totalmente. E quanto ao abuso de poder? O abuso de poder acontece de 3 formas. Primeira, por excesso de poder, quando a autoridade mantém a pessoa presa por uma questão pessoal ou por vingança, por exemplo. A autoridade conhece, já tem alguma desavença com a pessoa e ela usa o poder dela para manter a pessoa presa. Isso acontece muito também. Em um segundo momento, por desvio de finalidade. Seria o caso da pessoa ficar quase mantendo a pessoa como refém para garantir algum tipo de vantagem em relação a ela, principalmente vantagem financeira. É a famosa corrupção. A terceira situação é por omissão, quando a autoridade já deveria ter solto o preso e assim não fez. Isso acontece muito. Às vezes tem pessoas que ficam presas durante muito tempo, ou porque ela não tem um advogado, ou porque há uma fila imensa de processos na mesa do defensor público, ele não tem tempo de ficar olhando tudo ao mesmo tempo. Às vezes acontece da pessoa ficar lá presa durante tempo a mais do que ela precisava, do que estava previsto na sentença. Aí também cabe o habeas corpus. Após o prazo da prisão provisória, isso é clássico também. Se a pessoa ficou presa durante um determinado tempo, venceu a prisão provisória, ela tem o direito de sair. Em relação ao abuso de poder, em matéria de habeas corpus, cabe aqui um debate oportuno, principalmente por conta do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a lei de combate ao uso de drogas. Nesse artigo 28, está previsto que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. E tal, aí vem, eu quero chamar a atenção, um rol de penas, mas eu quero me ater aqui ao parágrafo 2º, que estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à qualidade da substância apreendida, aí vem, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, e, fechando, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta, né, e aos antecedentes do agente que foi preso. Aí, o questionamento que se faz é o seguinte: mas o que está sendo previsto aqui? O que se pode entender por circunstâncias sociais e pessoais? Gente, é muita subjetividade em uma lei, em um assunto tão sério. É muita discricionariedade. A aplicação desse artigo é ambiente propício para habeas corpus. Aqui estamos levantando hipótese do impetrante, ou seja, que o impetrante já esteja preso. Nesse caso, o habeas corpus é repressivo. E o objetivo é a expedição de um alvará de soltura, conforme está lá no artigo 660, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Mas o parágrafo 4º do mesmo artigo 660 ainda prevê a figura do habeas corpus preventivo. Então, resumindo aqui, em relação a essa situação do habeas corpus repressivo,
Então, se uma pessoa, vamos dizer o que sejam circunstâncias. Se ele for preso em um bairro rico, a circunstância é uma. Se ele for preso em um bairro pobre, a circunstância é outra. Fica muito vago. O que é circunstância? As circunstâncias que o agente foi preso. Fica muito carregado de preconceito. Então, o que é um usuário pobre e um usuário rico? Esse é o debate que tem sido feito em âmbito penal e em âmbito de garantias constitucionais. Então, aí um advogado ele pode entrar com o habeas corpus alegando, olha, quais são as circunstâncias? O meu cliente é usuário, ele não foi condenado ainda, então ele pode ser liberado por um habeas corpus. Mas o juiz vai considerar, olha, se ele estava preso em um bairro, qual bairro, como é que ele estava? Então, é uma situação que cabe debate. Você pensa nisso, pesquise um pouco mais sobre isso, pode comentar aqui na aula também, que esse é um debate muito recente. E aí nós partimos para o habeas corpus, que também está previsto, como eu já adiantei, lá no artigo 660, agora no parágrafo 4º. Ele ainda prevê o habeas corpus preventivo, que é impetrado, como o próprio nome sugere, né, quando houver receio de uma prisão em que haja dúvidas sobre a sua legalidade, que é exatamente esse caso que eu acabei de citar. Resumindo, então temos a tríade, ou seja, a trinca, são 3 situações para que possa ser garantido esse direito do habeas corpus. Então vamos lá. A primeira coisa, a legitimidade ativa. Fique muito atento ao seguinte, legitimidade ativa é a figura do impetrante, é quem vai escrever o habeas corpus para protocolar no judiciário, que pode ser qualquer pessoa, não tem que ter vínculo com a pessoa que está sofrendo, que no caso vai ser o paciente. Pode ser qualquer pessoa física e pode ser em sua própria defesa ou defesa de outra pessoa. E aí você pensa, e a pessoa jurídica? Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode impetrar, mas para liberar seus representantes legais. A regra, gente, está lá no artigo 654 do Código de Processo Penal. Então, você pode impetrar habeas corpus, se for uma pessoa jurídica, mas para proteger as pessoas, os representantes legais daquela instituição. Então, são seus diretores, seus procuradores, o dono dessas empresas e assim por diante. No polo passivo, que é o segundo elemento do habeas corpus, temos o impetrado. O impetrado é o quê? É a autoridade coatora, ou seja, quem está mantendo a pessoa presa, ou uma pessoa com poderes parecidos com o poder público, como hospitais, escolas, que porventura tenham alguma situação que impossibilite alguém de sua liberdade, e assim por diante. E temos a figura do paciente, que é o terceiro elemento. O paciente é a pessoa a quem se quer libertar. Então, temos aí as 3 situações, o impetrante, o impetrado e o paciente, sendo que o próprio paciente pode ser o impetrante. Ele mesmo pode redigir o habeas corpus, não tem nenhuma formalidade, pode ser redigido até à mão mesmo e dar entrada. Por quê? Porque o habeas corpus é muito importante e as pessoas não podem ser presas ou ficar presas ou ameaçadas de prisão por uma prisão ilegal. Porque, como nós já vimos, o direito à liberdade é um direito constitucional, um dos mais importantes. Depois do direito à vida, a liberdade é o próximo direito constitucionalmente garantido em um Estado democrático. E se nós formos ver estados totalitários, aí não, essa regra é deixada de lado. Mas em estados democráticos, sim. Agora vamos ver em relação à competência para o julgamento do habeas corpus. A previsão legal, gente, está distribuída da seguinte forma. Aí você tem que ir lá para o artigo 102 da Constituição, vamos começar pelo 102, depois pula para o 105. E aí, pessoal, não tem outra forma. Você tem que memorizar e tem que compreender isso, fazer a correlação. Você tem que entender o seguinte, começa pelo STF, depois vai para o STJ. É muito fácil você gravar isso.
STF é o órgão máximo do país, então ele vai começar julgando habeas corpus da cúpula do país. Então vamos começar. A regra é a seguinte: o STF julga conforme regra do artigo 102, parágrafo 1º, letra D e letra I da Constituição Federal, ou seja, ele julga presidente, vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros e o Procurador-Geral da República. Começa lá em cima. Se não se encaixa nesse rol de autoridades, então cai para o STJ. O STJ vai seguir a regra lá do artigo 105, número 1, letrinha C. Então, seguindo o Pacto Federativo, você tem presidente, então abaixo são os governadores. Então, vamos lá. O STJ julga governadores, desembargadores de tribunais de contas dos estados, dentre outros. Não é STJ, vai cair para o Tribunal Regional Federal. Aí a regra está lá no artigo 108, inciso 1, letrinha D e inciso 2 da Constituição Federal. Então, as regras são as seguintes. Juiz federal vai seguir a regra do artigo 109, inciso 7 da Constituição Federal. Juiz eleitoral, a regra do artigo 121, parágrafo 3º e parágrafo 3º e 4º e inciso 5 da Constituição Federal. Ficou meio confuso, né? Vamos repetir. Juiz eleitoral segue a regra do artigo 121, parágrafo 3º e parágrafo 4º, inciso 5 da Constituição Federal. Gente, se tiver dúvida, no material escrito aqui do curso, você tem tudo isso anotado. Se ficou dúvida, comente, digite, vamos debater o assunto, porque é assunto complexo mesmo. Habeas corpus envolve muitas outras questões legais, envolve Código de Processo Penal, envolve lei, envolve a Constituição, e eu deixei muito bem detalhado aqui, porque eu não queria falar só da Constituição, por isso eu adiantei um pouco mais. Os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Aí é o que restou, é residual. Quando a autoridade coatora for o próprio juiz de direito, quando for o promotor de justiça ou turma recursal dos juizados especiais. E finalmente chegamos ao restinho lá, até a competência do juiz de primeiro grau, que é o juiz do dia a dia nosso. Ele sobrou o que não está a enquadrar nas competências anteriores. Então, se não encaixou em nenhum dos lugares, sobrou para o juiz. Então, aqui é a última instância, é a mais básica que nós temos. Essa prisão do dia a dia. Mesmo não havendo prisão legal, e embora o habeas corpus tenha prioridade no julgamento, trancando as demais pautas. Então, assim, o julgamento, o habeas corpus, ele não tem uma determinação específica na lei de que ele deve ter uma prioridade no julgamento. Mas, como se trata de liberdade, que é direito fundamental, o habeas corpus, ele tranca todas as pautas. E ele pode ser julgado, ele deve ser julgado com prioridade. Mas outra coisa, mesmo ele tendo prioridade máxima, o habeas corpus ainda tem medida cautelar. Então, a medida cautelar em habeas corpus é admitido sim, por se tratar de uma urgência urgentíssima. Bom, vamos ver como esse remédio constitucional tão importante é cobrado em banca? Então, eu separei aqui uma questão da UAB, formulada lá pela FGV. A respeito da ação de habeas corpus, assinale a alternativa incorreta. Aí fique atento, gente, que nas questões de concurso, muitas vezes, se pede para escolher a alternativa errada, ou seja, a incorreta. E às vezes você vai fazer a prova meio nervoso, por isso que é bom você respirar, ler a questão com muita calma, leia o enunciado da questão. Porque muitas vezes eles colocam ali uma situaçãozinha. Aqui no material de vocês eu grifei a palavra incorreta, mas no concurso eles não fazem isso não, eles colocam a palavra incorreta e você às vezes no nervosismo ou na falta de atenção entende que é para assinalar a alternativa correta. Não, aqui a respeito da ação de habeas corpus,
assinale a alternativa incorreta. Então, na primeira, letra A, pode ser impetrado por estrangeiro residente no país. Então, se ele está pedindo para você marcar a errada, essa aqui está certa, então não é. É cabível contra a punição disciplinar militar imposta por autoridade incompetente. Então, se você acha que essa é correta, que essa está certa, mas ele está pedindo para você marcar errada, então não é essa. Aí vem, não é meio hábil para controle concreto de constitucionalidade. Isso está correto ou está errado? Na realidade, está correto, mas ele está pedindo para você marcar errado, então não é essa. Então vamos lá, na letra D. A Constituição assegura a gratuidade para o seu ajuizamento. Então aqui está essa alternativa. A Constituição assegura gratuidade do seu ajuizamento. Nós já vimos lá que ela está certinha, ela está correta, mas é para marcar a errada. Então vamos analisar, sobrou aqui na nossa dúvida a letra C. A alternativa aqui que você deve escolher, ele está pedindo para você marcar a alternativa errada. Essa alternativa, ela está errada. Então, a resposta correta é a letra C. Então, você está vendo que, às vezes, é difícil interpretar o que se quer. Então, vamos saber por que ela é a alternativa C, é a que você deve marcar. Ou seja, ela está correta porque ela está errada. Entendeu? Então, a alternativa C está correta, pois o habeas corpus também pode ser meio hábil para o controle concreto de constitucionalidade em caso concreto. Pois se o paciente, ou seja, a pessoa, estiver sendo presa ou ameaçada de ser presa por uma lei que ele acredita ser inconstitucional, ele poderá ingressar, sim, com esse remédio constitucional para se ver livre dessa coação. Então, você fique atento e sempre interprete bem o que a banca examinadora está pedindo. Nesse caso, ele pediu para você marcar uma alternativa incorreta. Se você não ficar atento e você pense bem na hora de responder, porque às vezes o que eles fazem é isso mesmo, é tentar confundir você. Eu espero que você tenha compreendido a importância do habeas corpus. Se você tem dúvida, não hesite, comente aqui embaixo. Digite aí a sua dúvida, que eu vou comentar. E é bom também que você acaba formando um ciclo de estudos aqui dentro do próprio portal. A sua dúvida pode ser dúvida de outro, que também está vendo a videoaula, e assim por diante. Na próxima aula, nós estudaremos o próximo remédio constitucional, que é o habeas data. Esse habeas data é muito importante também, mas ele vai tratar de uma outra garantia, que é uma garantia em relação a documentos. Então, o primeiro remédio nós já temos. Na próxima aula, nos veremos estudando habeas data. Um abraço e até a próxima. Comente aí!